Jeremias capítulo 18, aqui está registrado uma palavra profética ao profeta Jeremias. Eu quero que você entenda que no período de Jeremias era um período difícil, um período em que a nação de Judá seria dominada pelo Império Babilônico e seria levada como escrava. E Jeremias se levanta como um profeta. Ele tinha um ministério sacerdotal, mas coube a Deus que aquele homem exercesse o ministério profético. E agora Jeremias, vendo o escândalo moral da nação judaica, Deus então chama aquele homem, aquele profeta, e dá a ele uma palavra profética ou uma ordem profética. Em tempos difíceis, às vezes é difícil receber a palavra de Deus. Em tempos difíceis, a gente não quer ir aonde Deus manda. Em tempos de crise, de caos, a gente não quer, às vezes, ouvir o que Deus tem a revelar a cada um de nós. Era um tempo caótico, em que as mulheres eram violentadas nas ruas. Era um tempo caótico, onde as famílias eram desrespeitadas, onde as crianças eram esquecidas, sacrificadas ao deus Moloque. Era um tempo onde, que fora das muralhas ali da cidade, havia o Vale dos Filhos de Hinom. Você passava pela porta do oleiro, uma porta que foi reconstruída. Você passava pela porta do oleiro ali, e do lado de fora, descendo a montanha, tinha um vale, aonde a fogueira ardia dia e noite. Era uma espécie de lixão de Jerusalém. Ali as pessoas jogavam lixos, restos mortais de animais que eram sacrificados ali ao templo. Ali crianças eram oferecidas ao deus Moloque, a um deus pagão daquela época. A mistura de religião, de cultura, o paganismo havia tomado conta da cidade, e aquele fogo ardia e queimava fora das muralhas 24 horas. E agora Deus chama Jeremias e fala assim: desce a casa do oleiro. A casa do oleiro ficava próximo a esse vale, ficava próximo a este local, aonde o mau cheiro às vezes tomava conta, aonde o local que ninguém queria ir. Jeremias então ele sai da cidade, atravessa a porta, o portal, chamado a porta da olaria, a porta do oleiro. Ele vai descendo então as montanhas, as ruas ali de Jerusalém, passa, atravessa ali o território de Judá, passa as muralhas, e ele chega em uma casa. Ele chega em uma casa simples, uma casa feita de barro, uma casa com telhado de palha, uma casa onde havia mais distância um cheiro, uma fumaça de carne queimada. O Vale dos Filhos de Hinom estava logo na frente, mas a ordem de Deus não era para ele ir no Vale do Filho de Hinom. A ordem de Deus é para descer a casa do oleiro, na olaria de Deus. Jeremias agora ele chega na porta daquela casa, ele não vê ninguém, ele não escuta uma criança correndo, ele não vê músicas tocando ali, porque a olaria não é lugar de festa, é lugar de tratamento. A olaria não é lugar onde Deus ele festeja com você, é lugar onde Deus trata e cuida de você. Esse período não há festa, não há balões, não há festividade, esse período não há música, esse período às vezes há dor, esse período às vezes é sofrimento, esse período às vezes é um período difícil. E é nesse local que Jeremias chega, ele não vê nenhuma canção, ele não vê nenhuma mulher recebendo ele, talvez ali com um pão fresquinho na porta. Ele só vê um homem lá dentro. Ele chega, abaixa a cabeça, passa pela porta, vai descendo as escadas, e num porão lá embaixo ele vê um monte de argila separado por cores diferentes. Ele vê uma roda de pedra grande e um homem assentado com as mãos sujas pela lama daquele barro. E Jeremias começa a olhar, e o texto vai dizer assim, que aquele homem estava entregue à sua obra. Ele começa a girar a roda, a modelar para fazer um vaso. E o texto diz que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, mas o vaso que se desmancha, o vaso que se quebra. Resistente à mão do toque do oleiro, o vaso se desmancha. E o texto diz que o oleiro para, a roda para de girar. Aquele homem levanta da roda, e Jeremias observando ele. O texto vai dizer que Jeremias observa o oleiro, então se levanta na roda, pega os cacos, coloca em cima da roda e começa a amassar e fazer de novo um vaso naquela olaria. E Deus, no mesmo texto, vai dizer assim com Jeremias: não posso eu fazer assim com a casa de Israel, não posso eu restaurar assim os filhos, não posso eu tratar com
assim. Não posso eu lidar com eles como o olheiro lida com esse barro, essa massa. Não é assim o meu tratamento que vai ser com essa nação. Não é assim o meu tratamento que vai ser com esse povo. Esse povo que me chama pelo nome, mas o coração dele está afastado de mim. Esse povo que me louva com os lábios, mas a sua alma está distante de mim. Esse povo que se sacrifica no templo ali, e ao mesmo tempo vai lá no vale dos filhos de Nom e oferece seus filhos a Moloque. É esse povo que eu vou tratar como olheiro. Trata e cuida desse barro. E eu, ao ler esse texto, eu fiquei pensando aqui sobre a olaria, o processo da olaria de Deus na vida do crente. E é isso que eu quero ministrar a essa igreja nessa noite, em nome de Jesus. O texto vai dizer aqui no verso 1 que Jeremias estava ali, amados, espantado, talvez chocado com a nação e o povo como estava vivendo. Então o texto vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, e toda vez que a palavra de Deus ela vem até nós, ela vem para mudar a nossa vida. Toda vez que a palavra de Deus ela vem até nós, ela transforma o nosso coração. Toda vez que a palavra de Deus é revelada a nós, algo profundo é exposto a cada um de nós. Toda vez que Deus chama cada um de nós e a palavra dele é exposta a nós, Deus revela um propósito, Deus revela um tratamento a cada um de nós. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, às vezes a gente quer sentir o toque de Deus, mas quando Deus vem e toca e fala, Ele revela um novo propósito, ou Ele revela um novo tratamento. Deus não fala coisas avulsas, Deus não fala coisas aleatórias, Ele fala com propósito. Ele fala para mudar vidas, Ele fala para mudar famílias, Ele fala para erguer pessoas, Ele fala para transformar caráteres, mudar corações. E essa palavra de Deus, quando veio Jeremias, veio para mudar aquele povo e mudar o coração daquele profeta. E quando a palavra de Deus ela vem para a sua vida e para a minha, ela vem para mudar o que está por dentro de mim. Quando a palavra de Deus é revelada a nós, ela vem para impactar nossa alma, forjar nosso caráter e mudar a nossa vida. Toda vez que você lê a palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é pregada, anunciada, cantada, quando ela é proferida a nós, ela vem para mudar, como ela veio para mudar a vida daquele profeta. Deus tem sempre algo novo a revelar a cada um de nós, algo que transforma. A palavra de Deus ela transforma cada um de nós. Ela não deixa você estático, paralisado, como uma massa ou um barro ali, ou carros quebrados ali no chão do oleiro. Quando a palavra de Deus ela vem para restaurar vidas. Quando a palavra de Deus ela chega até nós, ela vem para restaurar corações, ela vem para restaurar famílias. E se você espera uma palavra de Deus, meu amado, na sua casa, na sua vida, essa palavra ela vem para mudar você, ela vem para mudar os seus pensamentos, ela vem para mudar as suas emoções, ela vem para mudar o seu posicionamento de Deus, diante dos homens. Ou você não quer mais receber a palavra de Deus? Ou talvez você ora todo dia e fala, Deus fala comigo. E Deus ele deseja falar com você, mas entenda que quando Deus fala contigo, essa palavra vai trazer um impacto para você, vai trazer uma revelação, uma mudança e um novo propósito. E é isso que ela trouxe a Jeremias. E ele fala assim no verso de número 2 de Jeremias 18: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirá a minha voz. A oraria, irmãos, é o lugar de tratamento de Deus. E ninguém quer ouvir a palavra de Deus e ser tratado. Ninguém quer sentir o Espírito Santo ser tratado por Ele. Quando Deus fala com você se desce a oraria, porque lá não é lugar de festa, é lugar de tratamento com Deus. É lugar onde Deus vai forjar o seu caráter, o lugar onde Deus vai mudar você, o lugar onde você vai ser amassado, pisado, aquecido no forno, para sair um vaso novo. Não é isso que nós cantamos às vezes, Senhor, faz de mim um vaso novo. Mas para fazer um vaso novo, tem que ir na olaria. Para fazer um vaso novo, você tem que descer a olaria de Deus. E é isso que Deus fala com Jeremias: desce a olaria e lá ouvirá a minha palavra. Quer ouvir a palavra de Deus, irmãos? Tem que sair do lugar que você está e ir no lugar que Deus trata com você, ir no lugar que Deus tem proposto com você. Se você quiser ouvir uma palavra nova de Deus, tem que ir aonde Deus direciona você, onde Deus manda você, e lá você ouvirá a palavra de Deus. Vai e desce a olaria, dispõe-te,
e lá ouvirá a minha voz. Amados, Deus fala intimamente conosco, sabe aonde? Quando você está sendo tratado por Ele. Se tem uma forma íntima de Deus falar conosco, é no momento que nós somos tratados por Ele. Deus aqui chama Jeremias no alto da cidade e dá para ele uma ordem: Jeremias, desce a casa do oleiro. Jeremias sai e vai até a casa do oleiro, vai até a olaria. E a profecia, o diálogo de Deus com Jeremias, que acontece dentro da olaria. Tem coisa que Deus não revela para você na massa, na cidade. Tem coisa que Deus não revela para você em uma zona de conforto. Tem que descer ao local onde Deus exige. Tem que estar no local onde Deus exige tratamento. Mas ninguém quer ter intimidade com Deus e ser tratado, porque ser tratado dói. Ser tratado exige esforço, humildade, exige disposição. Dispõe-te e desce. Tem bom ânimo de ir até lá. A gente tem bom ânimo, irmão, para ir em festa. A gente tem bom ânimo quando a gente vai receber um presente, quando a gente vai receber um elogio, quando a gente recebe um reconhecimento. A gente tem bom ânimo quando a gente é reconhecido. Mas ter bom ânimo e se dispor para ser tratado, o que é isso? Quem quer ter disposição para descer a casa do oleiro e ser amassado por ele, ser pisado por ele para que as bolhas saiam de nós? Eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Ninguém quer chegar nessa parte, mas a gente quer ouvir a palavra de Deus. E ele fala com Jeremias: dispõe-te, desce, e lá você vai ouvir a minha voz. É na olaria de Deus que nós ouvimos a voz do Senhor. É lá que Deus fala contigo. No momento quando Deus começa a tratar com você. Na casa do oleiro, nós não ouvimos o que queremos, mas o que nós precisamos, pastor. Na casa do oleiro, Deus não vai falar com você o que você quer. Ele vai falar o que você precisa. Ele fala o que você necessita. E muitas vezes a gente quer ouvir de Deus palavras poéticas. A gente quer ouvir de Deus os provérbios, os cânticos. A gente quer ouvir de Deus as melodias das canções. Mas muitas das vezes Deus fala conosco para nos tratar. A gente tem que descer a posição que Deus exige, para que então Ele fala conosco. Porque na casa do oleiro você não vai escutar o que você deseja, mas o que você precisa. E é essa posição que você tem que entender hoje. Você quer ouvir de Deus o que você deseja ou o que você precisa? Você quer ouvir da palavra o que você precisa para mudar, ou o que você quer ouvir? Ou você quer tipo de pessoa, de crente, de servo, que só apenas gosta de ler os salmos, porque os salmos são lindos e poéticos? Ou você não gosta de ver as profecias, as correções, os ensinos de Jesus? Quando ensina você a amar o próximo, a perdoar, a caminhar mais uma milha, quando ensina você as coisas práticas do Evangelho, o cristianismo puro e simples. Descer a olaria é você estar atento, com o ouvido disposto a ouvir o que Jesus quer ensinar. Estar na igreja, ter um ministério e colocar a mão no arado, é estar disposto a ouvir o que Ele deseja, não o que eu quero ouvir. É estar aonde Ele direciona cada um de nós. Dispõe-te e desce a casa do oleiro. E quando ele chega lá, o verso 3 vai dizer assim: desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias chega na olaria, ele vê o oleiro trabalhando com massa. Isso mostra que Deus está trabalhando. Deus nunca parou de trabalhar conosco. Deus nunca parou de trabalhar em você, pastor. Eu já me converti há muitos anos. Deus nunca parou de trabalhar na sua vida. Mesmo que depois você pregou, cantou, dançou, profetizou, Deus nunca deixou de trabalhar em nós. Desde o ventre da mãe, desde a substância ainda informe, Ele já trabalhava em cada um de nós. Jeremias, ele chega lá e vê um Deus que trabalha. Ele estava entregue à sua obra, dedicado ao que está fazendo, e é isso que Deus é. Um Deus, um Pai dedicado, que Ele dedica, Ele está entregue à sua obra. Deus não abandonou os seus filhos, Deus não abandonou a sua igreja, Deus não abandonou a sua causa, Deus não abandonou você nesse período de tratamento. Ele está entregue à obra. Ele está observando o formato, Ele está vendo a cor, Ele está vendo o cheiro do barro,
formato do barro, a densidade do barro. Ele está observando tudo, ele está entregue ali, prestando atenção em cada detalhe. E às vezes nós estamos ali achando que Deus se esqueceu de nós, mas Ele está trabalhando. Mesmo o silêncio doa, você tem que entender que Ele está observando. Até quando você dorme e esquece da vida e dos problemas, Ele continua trabalhando em você. Ele continua observando cada um de nós. Ele estava ali a completar a sua obra. Quando Jeremias vê o oleiro trabalhando, Jeremias começa a mostrar para nós que aquele Deus, Ele continua trabalhando, Ele vai completar a obra, irmãos. Deus não vai parar a obra dele na sua vida pela metade. Deus não vai parar o propósito dele na sua vida pela metade. Deus não vai parar na sua vida o que Ele começou. Ele continua trabalhando em nós. Somos nós que nos quebramos na roda, somos nós que desmanchamos a roda, e Ele reúne os cacos, porque ninguém quer cacos de ninguém. Ninguém quer cacos de ninguém. A gente quer pessoas inteiras, a gente quer pessoas formadas, pessoas boas, mas ninguém quer reunir cacos. Mas Deus é infinito e misericórdia, Ele junta os cacos nos braços e continua a sua obra. Os cacos que ninguém quer, que servem para ser queimados no vale do filho de Hinnom. O oleiro vai lá, sai da rota, sai do tronco, ele pega com as mãos, então a sujeira dos cacos passa para as mãos do oleiro, porque assim o nosso pecado passou para o corpo dele, e ele então continua a obra em nós. Ele começa a observar ali na olaria o oleiro entregue, dedicado, sem desistir daquele trabalho, restaurando os vasos quebrados. Ou você pensa que Deus desiste de você porque você fez alguma coisa simples? Não! Deus é um coração que ama você de forma intensa, um amor santo e puro, e que Ele não quer abrir mão de você. Às vezes você quer abrir mão de você, mas o oleiro não quer. Às vezes você saiu fora da roda, caiu no chão, quebrou, virou pedaço. Você pensa que não tem mais jeito, estou um monte de pedaço, um monte de caco, ninguém quer. Quem quer pedaços? O oleiro vai lá e pega você. Quando ninguém mais te quer, Ele te ama. Quando ninguém mais te alcança, a mão dele te toca. Aleluia. Jeremias, ele vê o oleiro trabalhando de forma paciente no barro. Por que Deus é paciente, irmãos? Um oleiro quando está na olaria, ele vai fazendo o barro, ele pega o barro, ele vai fazendo o vaso, e ele de forma paciente ele vai trabalhando em cada detalhe, em cada canto, e assim é o Senhor, de forma paciente, dia após dia, noite após noite, ano após ano, Ele vai trabalhando em você. Deus tem esse coração e essa paciência santa. Deus tem esse atributo que a gente não entende, porque nós somos impacientes, nós somos de algo imediato, mas Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, sábio, eterno, e Ele vai trabalhando todo dia. Cada amanhecer, cada entardecer, cada dia de trabalho, cada dia na faculdade, a cada culto, a cada reunião, cada estudo, cada pregação, cada louvor, Ele está na roda trabalhando. Jeremias viu ali um oleiro paciente trabalhando, produzindo um vaso, porque assim Deus é com você. Mesmo quando você fica paciente com Ele, Ele é paciente com você. Ele olha para você com amor e com graça. Mesmo quando você fica impaciente no culto, querendo ir embora, Ele age com paciência, trabalhando em cada um de nós, com um toque individual. Jeremias, ele observa uma coisa muito, muito legal. Ele vê a matéria-prima na olaria. Qual é a matéria-prima da olaria? O barro. Barro é a mistura de pó e água. A água é a palavra e o pó somos nós. Sem a palavra de Deus, nós somos apenas pó. E a Bíblia diz que o pó é alimento de serpente. Tu rastejarás pela terra e vai se alimentar de pó. E a gente não pode ser alimento de serpente. Ou você se achega à palavra de Deus e é tratado pelo Senhor e vira um vaso, ou você vai ser alimento de serpente, ou você vai ser pó da terra. Ele vê ali matéria-prima, ali na casa do oleiro, ele vê o barro, mistura de pó, de terra e água. E a água tem que ser chegada a nós. E a água é a palavra que nos limpa. A água é a palavra que traz avivamento. A água é a palavra que purifica, que santifica nosso coração e a nossa vida. Sem a palavra de Deus não tem como ser tratado por Ele. Sem a palavra de Deus não tem tratamento de Deus em nós. Se não amar a palavra, como seremos tratados por Ele? Seremos apenas pó.
não fica na roda de Deus, mas o barro fica. Pó não vira vaso de honra, mas o barro vira. Pó não vira um vaso honrado que Deus quer usar, mas o barro vira. Também você hoje é só pó, porque você está longe, afastado, esquecido. E o momento que você agora chegar na palavra, se entregar a Ele, e você amar essa palavra e começar a ter essa mistura, virar barro, mistura de pó, homem com água, com a palavra. Assim Deus começar a tratar e usar você. Precisamos ter essa mistura em nós. É a mistura que traz vida, que traz liga, que junta. Ele começou a observar e ele vê um monte de massa dentro da areia. Amados, o barro, ele tem dois locais que ele pode ir. Ou ele pode ir para a roda do oleiro ou para o vale do filho de Hinnom. Tem dois locais que você pode escolher: ou o tratamento de Deus, ou as mãos de Deus, ou o fogo do vale do filho de Hinnom. É você que vai escolher onde você quer chegar, aonde você vai estar. O vaso tem duas opções: o vaso quebrado, que não pode ser mais tratado. O vaso quebrado, que não aceita mais o tratamento do oleiro, é jogado nos vasos do filho de Hinnom, no fogo eterno. Mas o que aceita ser moldado por ele, volta para a roda. E aonde você quer estar? Por mais que seja dolorido, às vezes a roda de Deus é o melhor lugar para estar. Por mais que seja doído do tratamento de Deus, é a melhor opção que nós temos. É a única opção que nós temos. Ou você vai rejeitar as mãos de Deus e vai se abraçar ao fogo do vale do filho de Hinnom. Ou você vai rejeitar as mãos de Deus, tratando, abraçando você, e vai agora se aconchegar no fogo eterno. O vaso, o barro tem duas opções, dois locais: a roda ou o vale. É onde nós estaremos, aonde nós queremos estar. Eu fiquei vendo essa palavra aqui no verso 3. O verso 3 ele vai dizer assim: descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Eu fiquei pensando, por que o oleiro trabalha com o barro na roda? Você sabe por quê? Porque na roda ele trabalha com o barro em todas as posições. Ele trabalha em todos os cantos. Porque Deus assim quer trabalhar na gente em todas as áreas. Porque Deus quer trabalhar em nós, em cada canto. A mão de Deus tem que tocar toda, em cada gaveta da alma, em cada pensamento ou emoção, em cada atitude, pensamento e propósito. E é por isso que o barro ali estava na roda, entregue à roda. Porque o oleiro trabalha em toda a massa, ele trabalha em todo o barro. E porque assim representa Deus trabalhando com a gente em todas as áreas, mudando seu temperamento, mudando suas emoções, tirando o seu pensamento crítico, tirando o seu sentimento de desprezo, de rancor, de raiva, mudando você em vários sentidos, mudando você como marido, como esposa, como filho, como pai, como servo, mudando você como servo na igreja, mudando você como patrão, como empregado. Quando Deus coloca na roda, a mão dele pega em todos os cantos. Não há como ser tratado de Deus e falar assim: Deus, só me trata em uma área, me trata, Senhor Deus, em vários aspectos, mas nessa área eu não quero ser tratado. Meu amado, se o barro está na roda, a mão dele pega toda a massa, a mão dele pega em todos os cantos, a mão dele trata tudo. Ele pega você em cada área da vida, em cada propósito, em cada plano. Você fez esse plano de vida? Você fez projeto de vida esse ano? Cada projeto, a mão de Deus toca. Até aquele que você não lançou, não fez e não orou, se estiver na roda, Deus toca. Em cada mente, em cada sentimento, Deus ele vai tratando. Com o barro na roda, o oleiro trabalha em tudo. Ele vai tirando as deformidades da massa. Escute isso. A massa chega informe, a massa chega deformada. E quando ela é posta na roda, as suas deformidades vão sendo tiradas. Presta atenção. Quando a massa é colocada na roda, as suas deformidades vão desaparecendo. Porque assim nós somos com Deus. Quando Deus coloca a gente
Ele vai tirando as deformidades. A gente começa a mudar a mente, começa a mudar os sentimentos, começa a mudar o coração, a postura, a conduta, a postura com o próximo, a postura conosco, a postura com Deus. A gente vai mudando a nossa vida por total e completo, porque à medida que as mãos de Deus vai trabalhando, ela vai nos santificando. Quando a mão do oleiro vai passando na massa, ela vai arrancando pedra, vai arrancando mato, vai arrancando toco, vai arrancando coisas impuras, e a massa vai ficando lisa, pronta para receber forma. E é isso que nós temos que entender, que quando nós estamos trabalhando em Deus, Ele toca em todas as áreas da nossa vida, para que todas as imperfeições sejam retiradas. Eu fiquei pensando no oleiro. Ele usa algumas coisas interessantes para ele moldar a terra, moldar o pó. Ele não usa só apenas água, ele usa às vezes o óleo, porque o óleo, por exemplo, do Espírito Santo, ele traz o ligamento. Às vezes ele coloca um pouquinho de óleo na massa. Quando a massa está esfarelando com a água, ele põe um pouquinho de óleo e a massa vai e gruda. E falta a gente às vezes buscar isso, Deus, essa presença viva da palavra, e esse ligamento da presença e atuação do Espírito Santo para modelar cada um de nós, formar cada um de nós. O oleiro também, ele usa as mãos, porque as mãos é para guiar a forma e trazer diferença entre vaso e vaso. Ou você acha que na olaria todos os vasos são iguais? Ou você acha que na olaria todos os vasos têm a mesma altura, a mesma largura, o mesmo diâmetro, a mesma profundidade? Você vai numa loja e você não vê infinitas diferenças de vasos. Assim é a casa do oleiro. Ele olha assim: esse aqui vai ser mais baixinho, esse aqui mais em pezinho, esse aqui vai ter uma alça, esse aqui vai ter uma tampa, esse aqui vai ter uma bordinha aqui. É conforme o gosto dele, é conforme ele quer. Somos dons e talentos, é a diferença que tem entre nós, a capacidade de sermos diferentes, mas feito pelas próprias mãos de Deus, a capacidade de sermos individuais, mas ao mesmo tempo coletivos, filhos do mesmo Senhor, do mesmo Deus, do mesmo Salvador. Ele vai trabalhando ali, colocando as mãos, mas também ele usa o fogo. Porque o fogo, quando o vaso está formado, o fogo traz a firmeza, a rigidez, a solidez do vaso. E passar pelo propósito do fogo, ninguém quer, porque o fogo dói. O fogo faz secar, o fogo faz afastar pessoas de perto, o fogo faz afastar coisas que a gente não quer. Mas o oleiro, ele usa fogo. O oleiro, ele usa uma ferramenta chamada esteca, uma espécie de uma espátula de ponta, e com aquela espátula, às vezes ele faz um corte na massa, às vezes ele faz uma poda, às vezes ele faz um traço. E quando Deus faz isso em nós, dói. Quando Ele às vezes marca você, dói. Às vezes quando Deus arranca um pedaço, às vezes dói, mas é necessário para que você seja um vaso com o propósito dele. Às vezes ele pega a esteca, ele pega essa ferramenta que parece um bisturi, que é como se fosse aquela espátula com uma ponta bem aguda, e ele vai arrancando um pedacinho de pedra. Ele tira uma pontinha que não ficou perfeita, mas às vezes nós vasos estamos felizes, porque o formato está gostoso, a gente pensa: olha como eu sou belo, eu tenho uma bela alça, eu tenho um belo bico, eu tenho uma bela tampa, eu sou alto, eu sou gordinho, eu sou baixinho, eu sou redondinho, eu sou quadrado. E o oleiro fala assim: não está bom. E ele vem com a ferramenta e ele arranca. Tem pedras que são de Deus, tem coisas que Deus tira da nossa vida, que é livramento. Tem coisas que Deus tira de perto de você, que é a mão dele tirando coisas que não é adequada para você. Aprenda a louvar a Deus pelas coisas que ele tira de você. O oleiro, ele estava ali trabalhando, moldando ali. E a gente tem que entender que o barro, ele tem que ser humilde. A palavra terra vem de humus, daí vem humildade, da terra, do pó. Porque o barro, a massa, tem que ser humilde para se permitir, ou permitir que o oleiro a toque. Se o vaso for arrogante, se a massa for arrogante, ela não vai permitir que o oleiro toque nela. E para ser tratado por Deus, moldado por Deus, tem
tem que ser humilde, tem que ter humus, humanidade, coração, sentimento, entrega, busca, reverência. Dizer: Deus, está aqui a minha humildade, a minha entrega. Vem tocar então em mim, porque eu preciso das mãos do Senhor estejam sobre mim. Estar na olaria de Deus é ser sujeito à mão de Deus. Estar na olaria de Deus é ser sujeito à força que Ele coloca, é ser sujeito à pressão que Ele faz, à curvatura dos seus dedos, à sensibilidade das suas mãos. E a gente tem que ser humilde, de entender assim: Senhor, está doendo. Eu não queria que o Senhor apertasse esse canto, eu não queria que o Senhor arrancasse essa parte. Mas o vaso tem que ser humilde, permitir que o oleiro toque nele. O vaso, o barro, tem que ser sensível à mão do oleiro. Ele está lá fazendo o barro, pegando o barro. Jeremias chega e vê o oleiro sentado, e o oleiro pega então aquela massa, coloca sobre a roda e ele começa a modelar. E quando o vaso está sendo formado, Jeremias observa, e ele fala assim no texto: e o vaso se quebrou. Por que o vaso se quebrou? Porque o vaso foi resistente à pressão da mão do oleiro, ele foi resistente ao contorno dos dedos do oleiro, ele foi resistente ao formato que o oleiro queria para ele. E muitas vezes nós somos quebrados na vida, porque somos resistentes à mão de Deus, resistentes ao propósito, ao tratamento de Deus. Deus quer dar uma forma para a gente, uma direção para a gente, uma cor para a gente, algo para a gente, mas a gente é resistente, somos insensíveis à mão do oleiro, e nós então quebramos na mão do oleiro. E a gente olha então ali debaixo da roda do oleiro, olha para cima assim, vê o rosto do oleiro, e ele fala assim: o Senhor errou, o Senhor me quebrou, o Senhor errou, o Senhor perdoou demais, o Senhor errou, o Senhor foi insensível. Mas somos nós que somos insensíveis à mão dele, somos nós que somos ali individuais conosco, somos nós que somos egoístas e deixamos de ser sensíveis ao toque dele. O barro tem que ser sensível, sabe o que é isso? Sentir Deus e deixar Deus sentir ele. O barro tem que ser isso, sensibilidade. Sensibilidade do barro é quando a mão do oleiro toca nele, ele sente a mão do oleiro e o oleiro sente o barro. Você quer só sentir Deus? Quer só buscar Deus para sentir ele, a presença? Mas e ele sentir você? E ele sentir você? E ele tocar seu coração? E ele sentir suas emoções? E ele sentir você por dentro? O oleiro está ali pegando aquele barro, e ele sente a temperatura do barro, ele sente a textura da massa, a liga, se precisa de mais água, de mais óleo, de mais força, menos força. E agora o barro tem que ser humilde para deixar que o oleiro agora o sinta também. Quer sentir Deus? Ele também quer sentir você. Ele também quer sentir você. Ele também quer sentir o que está aqui dentro de você. Ele também quer saber o que está aqui dentro. É lógico que ele sabe, mas ele quer ter acesso legal. Ele quer que você entregue bem as suas lágrimas, as suas orações, o seu caminhar, o seu deitar. A gente quer buscar a Deus e pedir: Deus, vem, derrama glória, graça. Deus, manifesta o poder do Senhor. Mas a gente não fala assim: Deus, me sinta agora, sinta como está meu coração. Deus toca no meu coração, mas não para o Senhor me dar poder, mas para eu sentir como é que Ele está. Talvez a nossa oração é ser mais sensíveis com Deus. Talvez a nossa oração é orar para Deus e falar assim: Senhor, olha aqui dentro de mim. Senhor Deus, veja o motivo das minhas lágrimas. A gente ora, clama, busca e fala: quero poder, graça, quero um dom, talento, quero ser usado, quero que o fogo venha e derrame. A gente quer sentir a mão, mas a mão tem que sentir a gente. A mão tem que tocar a gente. A mão tem que viver com a gente. Está entendendo, querido? Aleluia. O barro tem que ser sensível. Eu acho uma coisa linda aqui no oleiro. Quando Jeremias vai olhar na olaria, ele observa uma coisa tremenda.
O olheiro não usa luva, pastor, porque não quer intermediário, quer tocar direto. O olheiro não usa luvas. Ele quer sentir, ser sentido. Ele quer que ele mesmo ponha a mão ali no barro. Ele quer que a cor do barro passe para ele. Ele quer que a temperatura dele passe para o barro. Ele quer que a temperatura do barro passe para ele. E a gente quer, às vezes, irmãos, ser tratado com Deus por luvas. Se Deus toca em mim com luvas, com muita delicadeza, com muito cuidado, mas Deus não usa luvas. Deus usa o seu tato santo. Deus usa o seu Espírito Santo. Deus usa ali, Ele por completo, tocando as suas mãos poderosas em cada um de nós. Ele quer contato direto, intimidade, sentir e ser sentido. Mas sabe uma coisa linda que o olheiro faz? Que você percebeu ali na olaria? O barro estava lá. E o olheiro sentado, girando a roda. Porque a roda é o tempo de Deus, é o tratamento de Deus. E o texto vai dizer que Jeremias observa, ele estava fazendo um vaso. E sabe como é que o olheiro faz o vaso? Uma mão por dentro e outra mão por fora. Porque Deus primeiro cuida aqui, trata aqui, para depois tratar o seu exterior. Deus não trata apenas o externo, Ele cuida do interior também. Como o olheiro faz com o barro, assim Jeremias, como é o barro na casa do olheiro, assim será a nação de Israel nas minhas mãos. Eu trato por dentro e por fora, eu curo o interior e o exterior, eu trato da alma e do corpo, eu faço mudar por dentro primeiro, mas depois eu resultado no externo. Mas a gente quer pedir Deus, Deus toca, só que no externo, toca na prosperidade, toca na porta aberta, toca Deus no emagrecimento. E às vezes o olheiro está lá, dizendo para você assim: se eu tocar só no externo, você vai amassar. Se eu tocar só no externo, a sua parte interna, ela vai eclodir. Se eu tocar só na parte externa, a sua parte externa, o seu interior, ele vai ser consumido. E o olheiro põe a mão por dentro para proteger o interior, para depois então ele pôr a mão no externo, e ele vai girando a roda, e as mãos dele vai modelando por fora e por dentro, por fora e por dentro, alisando por fora e por dentro, tirando as arestas por dentro e por fora. Que a gente tem que mudar por fora, meu amado, tem que crescer sim, mas tem que mudar por dentro, tirar as arestas de dentro, tirar as pedras de dentro, tirar os espinhos de dentro, tirar os tocos de dentro, a deformidade de dentro, tirar as imperfeições do nosso interior, melhorar como servo, como pai, como marido, como esposa, melhorar como cristão. Eu orar a Deus e dizer: Deus, muda a minha vida, mas não apenas, Senhor Deus, para que as pessoas vejam, mas para que o Senhor veja por dentro e toque em mim. Muitas vezes Deus não muda o seu exterior, muitas vezes Deus não muda os seus caminhos externos, porque você não permite Ele tocar no seu interior. Muitas vezes Deus não toca no seu exterior, porque você não permite que Ele toque por dentro de você. Jeremias, ele vai observar ali o olheiro fazendo vaso. Eu fiquei pensando na cena, na imagem daquela olaria. O olheiro com a mão por dentro, alisando, dando formato, fazendo o diâmetro, a profundidade, a espessura da parede do vaso. A mão por dentro vai protegendo, para não criar buraco. E a gente às vezes quer só o externo e vão criando buracos internos, feitos de almas incuráveis. E a gente quer que Deus só trate no exterior. E se você está na roda dele, não tem como ele tratar só na parte de fora. A mão dele tem que estar por dentro. A mão dele tem que tocar por dentro. Ele trabalha com uma mão por dentro, com uma mão por fora. Ele trabalha no caráter e trabalha no exterior, testemunhando a conduta, carisma, educação e no amor ao próximo. O texto vai dizer que aquele barro estava sobre a roda. A roda é o tempo de Deus. A roda é a vida. É o tempo que Deus usa para trabalhar em cada barro, em cada vaso. É o tempo que Deus usa de forma individual, porque cada vaso tem um tempo específico. Tem vasos que ficam ali na mão do olheiro alguns minutos, tem vasos que ficam horas.
Tem vasos que ficam muito tempo, que Deus trabalha de forma diferente. Cada um tem um tratamento específico, um tempo específico, uma maneira única de Deus tratar na vida dela. É o tempo de Deus. E se você não estiver disposto a aceitar o tempo de Deus, a ser conforme a vontade de Deus, como que Deus vai tratar de você? Como que Deus vai cuidar de você? Está na roda do oleiro, está com a vida entregue. E sabe de que era feito a roda? De pedra, da rocha. E se o barro não estiver em cima da rocha, que é Cristo, ele jamais poderá ser tratado. Se o barro não estiver em cima da rocha, jamais poderá ser cuidado pelo oleiro. Aquela roda, aquela pedra que a massa era colocada por cima, feita de pedra, representa Jesus, que nos apoia, que dá firmeza, pelo qual permite que o oleiro coloque as mãos em nós. É Ele que é o sustento de cada um de nós. E o oleiro então, ele vem com um trabalho, sabe como? Individual, um por vez, um por um. Ele pega um por um. O oleiro não trabalha de forma coletiva. Escute isso aqui: o oleiro não trabalha de forma coletiva, é individual. Ele pega barro por barro, vaso por vaso, coloca em cima da roda, e ele vai modelando cada um por vez, segundo o seu propósito, segundo o seu tempo, de forma individual. O tratamento de Deus para a minha vida é um, para você é outro. E esse Deus onipotente, onisciente, ele consegue trabalhar com todos ao mesmo tempo, mas cada um de forma individual, cada um de forma única, cada um de forma específica. Ele percebe cada detalhe do barro que ele toca as mãos. Ele trabalha construtivamente. Você não vê nenhum oleiro trabalhar de forma destrutiva. Você não vê nenhum oleiro trabalhar para destruir. Ele trabalha para construir. E quando você se entrega a Deus, Deus não quer destruir você, Ele quer construir em você. Ele quer construir por você. Ele quer usar você, porque Ele trabalha de forma construtiva. Mas Jeremias, ele vai observar, ele vê um monte de massa empilhadas, ele vê algumas escorrendo, ele vê algumas sendo pisoteadas, algumas no forno e outras na roda. É o processo. E eu quero agora entrar no processo com você da olaria, e você vai entender qual processo você está. O processo da olaria, o primeiro, é a fase que você vai comprar o barro, porque não é qualquer tipo de barro que o oleiro faz vaso. É uma argila, é uma argila boa, que ele separa e compra e leva para lá. E todos nós fomos comprados pelo oleiro. Todos nós, ora, estávamos largados perto do vale do Sirginon, e o oleiro veio então e nos resgatou, nos comprou, nos levou para um local onde somos tratados, nos levou para a sua olaria, nos levou para a sua roda, nos levou para a sua casa, nos levou para o seu recinto, onde ele pode trabalhar com cada um de nós. A primeira fase é a fase que você aceita Jesus, que você aceita Cristo como seu Salvador. Então você passa a ser comprado com precioso sangue, com alto e grande preço. O oleiro vai lá, ele compra o barro, ele vai lá, ele compra a massa, como fala em Hebreus 9:12, que fomos comprados por sangue, precioso sangue, não sangue de animais, de bodes, de carneiros, de ovelhas, mas o sangue do Filho de Deus. Comprados. Depois o oleiro, ele compra o barro. Aquele barro então, ele vai para a olaria e ele não é colocado na roda, porque na roda é uma etapa lá na frente. Ele então chega na olaria, aquela massa, aquele monte de barro, e ele é colocado numa fase que chama curtimento. Ele é colocado à parte, e ele fica ali semanas, meses, curtindo, para escorrer água, para escorrer impurezas, para que talvez possíveis vermes sejam extraídos, para que talvez possíveis coisas impuras sejam retiradas. É a fase do curtimento. O curtimento é o tempo que você fica ali parado. Você olha para a roda e você vê o oleiro trabalhando com outra massa, e você fala
Deus se esqueceu de você. A fase do curtimento é aquele tempo que você acha que Deus abandonou você. Que não adianta você ser crente, você ser evangélico, que ninguém te dá oportunidade, que ninguém te quer, que ninguém te usa, que ninguém vai usar você na obra. Você ora, você pede, você chora, Deus, eu quero, me usa. Deus fala, o curtimento é um tempo ainda. Foi comprado, foi aceito, foi resgatado, está na olaria, mas agora é o tempo de curtimento. O tempo de curtimento, sabe qual que é? É aquele tempo que Deus fala com todo mundo, menos com você. O tempo de curtimento é aquele tempo que você vê pessoas na igreja dando testemunho e o seu fica travado. O tempo de curtimento é aquele tempo que você vê pessoas falando em línguas, testemunhando coisas e você fala, e eu? O tempo de curtimento é aquele tempo que você vê pessoas avançando e você continua no mesmo lugar. O tempo de curtimento, irmãos, talvez seja o mais ruído. É o tempo talvez que ninguém quer. É aquele tempo que a gente olha para a gente olha ao redor e pensa assim, Deus me abandonou. Cadê esse Deus que me salvou, que me resgatou? Ele me abandonou. Ninguém quer passar pela fase do curtimento. Mas quanto mais tempo nós somos curtidos ali, maior será a liga. Menos impureza na massa. Menos tempo para ser pisoteado. Tempo de curtimento é importante. É o tempo de você aprender, porque o curtimento faz você aprender olhando, vendo o outro. Mas você tendo experiência, só observando. O tempo de curtimento é necessário para a vida cristã. Mas a gente quer ser logo um vaso. Mas o vaso é muito lindo e tem um processo. E às vezes hoje você está na fase de curtimento. Curtimento é um silêncio. Você vê o oleiro e você só escuta o barulho da roda. A roda girando. Mas a roda não está em seu favor. Ela está a favor do outro. A roda está tratando do outro. A roda está amassando o outro. A roda está modelando o outro. A roda está cuidando do outro. E você fala assim, e eu? Parece que tem um silêncio do céu. Parece que o céu travou a voz. Não há nenhuma profecia, ninguém fala nada. O tempo de curtimento é aquele tempo que você acha que Deus não fala mais com você. Você ora, mas você ainda tem água e tem que escorrer ainda. Você ainda tem sujeira para sair, tem pureza para ser retirado. E de repente então o oleiro ele para a roda. Ele vai lá naquele cantinho que tem aquela massa e curtimento, ele pega ela. E quando ele pega a massa, é uma festa da massa. É uma festa para o barro, porque o barro pensa assim, agora eu vou ser usado. Agora eu vou virar vaso. Agora eu vou ser cheio. Agora eu vou ser tremendamente usado pelas mãos do oleiro. Mas o oleiro pega então o barro na fase de curtimento e leva para outra parte da olaria, uma fase do pisamento. Ele pega a massa, põe no chão e começa a pisar na massa para tirar a bolha de ar. Sabe o que são bolha de ar? Nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso eu tem que ser retirado. As bolhas, o inchaço humano tem que ser retirado. E às vezes nós saímos do curtimento e passamos por um pisamento. O pisamento é necessário, amados, para que você seja esvaziado de você e se encha de Deus, para que você seja vazio, para que esse nada seja retirado de você. Então pega aquela massa, coloca no chão e ele começa a pisar naquela massa. É quando o barro é retirado do curtimento, então colocado no local e começa a ser pisado. É nesse estágio que o ar todo é expelido. As bolhas de barro vão saindo. Mas a gente estava no curtimento, a gente pensava assim, eu estava bom já, eu era bom. E depois você descobre que nem tanto. Precisa de mais tratamento, mais tempo com Deus, mais olaria de Deus, mais pisamento com Deus, mais tempo sendo tratado por Deus. Aquele tempo onde às vezes nós somos pisados, amassados e as bolhas são retiradas. E quando você sai dessa fase do pisamento, aí vem a fase da mistura. O oleiro então olha e vai pisando a massa e ele vê que a massa agora está pura. A massa não tem mais bolhas de ar, não tem mais água nela, pastor. Ela está meio enrijecida, meio dura. Ele então pega e mistura um pouco nela, um pouco de água, que é o Espírito Santo. Ele coloca naquela massa um pouco de palha, porque é humildade. Porque mesmo depois de ser tratado, tem que ser humilde. Mesmo depois de ser usado, tem que ser humilde. Por isso o oleiro coloca um pouquinho de palha, para representar a humildade.
E coloca palha, coloca água, ele pega uns pedacinhos de caco de cerâmica triturada e mistura a massa, representando os dons diversificados pela igreja. E depois que ele recebe toda essa liga, então ele começa a amassar de novo. Ele pega então aquela massa e vem agora a fase da moldagem. A fase da moldagem da roda. Ele pega então depois do pisamento, da mistura, e coloca a massa na roda. A massa agora foi tirada das impurezas, tirada das imperfeições, e então agora começa a sua modelagem. Chegou a hora do barro virar vaso. E talvez você está achando que você é vaso, você é barro ainda. E você talvez está achando que você já é vaso e você é barro. É exatamente o processo de Deus. É esse processo que Ele vai moldando conforme o propósito dEle, conforme a roda dEle, o tempo dEle, as mãos dEle, conforme o formato que Ele quer, conforme o tamanho que Ele quer. Mas nós estamos no chão, recebemos um pouquinho de carne de cerâmica, mas agora estou pronto. Recebi um dom, um talento novo, estou pronto. Agora eu sou como Sansão, sou como Salomão. Deus fala assim: não, agora é a hora da roda, é a hora da moldagem, vai ser tratado, vai ser moldado, minha mão agora vai tocar em você, e agora é a parte de submissão total, onde você se entrega totalmente, é onde você se entrega às mãos de Deus, é ser como Deus quer, não como você deseja, porque escuta aqui, o barro, ele pode ter vários formatos, mas quando o barro é colocado na roda, ele só tem um formato que o olheiro quer. O barro só pode ser um vaso como o olheiro deseja. Está na roda não é como você quer, é como ele deseja para você. Então ele pega e começa a modelar. E quando o vaso está formado, ele está parado, ele está liso, põe a mão por dentro, põe a mão por fora, e o vaso está esplêndido. E agora é a hora da secagem. Sabe o que ele faz? Ele pega o vaso, passa por todo o processo e leva para a fornalha. Mas a fornalha de Deus é diferente, pastor. Ela não é como uma fornalha do vaso do filho de Não. A fornalha de Deus, ela traz resistência, traz força, santidade, pureza. A fornalha de Deus é diferente do vale do filho de Não. A fornalha do vale do filho de Não, o fogo de lá fede carne morta. Essa fornalha não. Ela cheira vaso. Ela cheira um vaso. Ela tem um cheiro diferente. Ela tem um ambiente diferente. Ela tem um formato diferente. Porque assim é o fogo de Deus. Mas sabe como que às vezes alguns vasos eram secados no sol? E esses vasos, quando eram secados no sol, normalmente eles demoravam mais tempo para secar. E ele rachava. Então pegava-se um pouquinho de cera, daí que vem a palavra sincero, que quer dizer sem cera, sem máscara, sem algo a esconder. Pegava um pouquinho de cera e tapava a trinca. Então o oleiro, alguns oleiros daquela época vendiam vaso com trinca, vaso secado ao sol, fracos, não podiam receber água, não podiam receber vinho, não podiam receber nada, era apenas de enfeite, era apenas de aparência. E a pergunta para você é: aonde você quer ser secado? No sol ou no fogo? No sol ou na fornalha? O sol é mais leve, o sol é mais light, não fere você. O sol não te machuca. O sol não entra nas suas entranhas. O sol ele não entra no profundo da massa, no interior da massa. Ele só seca o exterior. Você fica belo, com algumas trincas pequenininhas, mas nada que uma boa tinta humana não venha esconder. Você sai dali e é apenas enfeite de casca. É apenas enfeite de casca. Um vaso de casca. Mas quando se seca na fornalha do oleiro, você sai forte e pode ser usado. Vaso de honra. Isso é vaso de honra. Vaso de honra não é vaso de enfeite. Vaso de honra não é vaso pintado, bonito. É vaso que pode ser usado para a glória e honra do oleiro. Vaso de honra é diferente de vaso decorativo. E nós teremos pessoas decorativas nessa terra, ou pessoas usadas por Deus, crentes usados por Deus, ou decorativos do Evangelho. Então ele pegado e é levado ao fogo. Ele fica ali durante o tempo, e o oleiro então ora e diz: já é tempo, e tira o barro. Quando ele tira o vaso da fornalha, escute isso aqui, ele pega o oleiro com a sua experiência
e ele dá um tapinha no vaso. E aí o som que sai do vaso, ele sabe: opa, o vaso está pronto. Opa, o vaso ainda está cru. Volta para o fogo. E aí, meu amado, entra você. Quando você passa pela fornalha, um tempo de tratamento. Qual o som que sai de você? Murmuração ou louvor a Deus? Qual o tempo que sai? Qual as palavras que saem da sua boca quando você passa pela prova? Murmuração, queixa. Você vai praguejando tudo, você louva e engrandece o nome do Senhor. Porque quanto mais você murmura, mais tempo fica na fornalha. Quanto mais você queixa, mais tempo de fogo você recebe. Ele pega o vaso da fornalha, ele dá um tapinha no vaso. E pelo som ele sabe, está pronto ou não. E é nesse momento que Deus às vezes prova o nosso coração. No momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de fogo. E Deus olha para nós, e olha para o nosso coração. E quais as palavras que saem? Não dos lábios, mas aqui. São palavras de louvar a Deus, de louvar ao oleiro que tudo sabe. Ou são palavras de queixa, de murmúrio. E muitas das vezes a prova não cessa, a prova continua, a prova não tem fim, porque você tem boca de murmuração. Porque o seu cântico não é adequado, o seu cântico não é louvável, porque o seu cântico não é o cântico que o oleiro quer ouvir. Então ele põe você de novo na fornalha, até você mudar o cântico. Então mude hoje o jeito de falar, o jeito de conversar, o jeito de tratar as pessoas, o jeito de responder, o jeito de louvar, o jeito de cantar. Então mude hoje. Sai então da sua boca hoje um novo cântico. Sai da sua boca hoje então um novo som diferente. Que sai de você hoje palavras de vida e vida eterna. Que sai de você hoje palavras de amor, de eternidade, de bênção. Que sai de você hoje palavras de salvação, não palavras de maldição. Ele pega então o vaso, passa pela secagem, passa agora pela fase do canto. E o vaso então se torna um vaso de honra. Mas o texto vai dizer que quando Jeremias ele observa, ele vai dizer assim, no verso 4: como o vaso se quebrou na mão do oleiro, fazia ele outro vaso, com barro que se estragou nas suas mãos. Aquele vaso, ele se quebrou. E vaso quebrado não é usado. Vaso quebrado não pode ser usado pelo oleiro. Aquele vaso, ele se quebrou, e às vezes a gente pergunta: de quem é a culpa? De quem é a culpa, Deus? Por que aconteceu isso comigo? Sabe quando acontece algo com você, que todo mundo olha e pensa assim: como pode isso? Não é crente, não é pastor, não é servo, não é obreiro, não é diácono, não é profeta, como pode isso? A gente então olha para Deus e a gente pergunta: Deus, de quem é a culpa? É das mãos dele? Ou é do vaso aqui? Porque o texto vai dizer aqui: então o vaso se quebrou. Ele foi resistente às mãos do oleiro, resistiu às mãos do oleiro. Ele então quebra, ele então derrama no chão, fica só um monte de cacos. Ele se quebra, estava ali na casa do oleiro, mas ele foi, agora ele é amparado. Agora as mãos do oleiro vai ao chão e reúne então um tanto de cacos. Aquele tanto de cacos que estava agora derramado no chão, que ninguém dava mais nada, que ninguém queria mais nada. Ele vai juntando pedaço por pedaço, vai pegando caco por caco, vai pegando pedacinho por pedacinho, e ele leva para a roda. Porque é isso que Deus faz. Ele pega os nossos pedaços, porque o mundo deixa a gente em cacos. As pessoas deixam às vezes umas a outras em cacos, mas Deus reúne, Deus abraça, pega a gente. E o texto vai dizer assim: e tornou ele a fazer um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Sabe o que é isso? Nova oportunidade. Deus ama nova oportunidade, irmãos. Deus ama novas oportunidades. Deus ama isso. O vaso se quebrou, o vaso não quis, o vaso foi resistente, o vaso foi rebelde, o vaso não quis. O vaso disse: eu não quero esse formato, eu não quero essa altura, eu não quero essa borda, eu não quero isso. Mas o oleiro, quando viu que ele se quebrou, o oleiro deu aquele vaso uma nova chance, nova oportunidade. Porque Deus ama novas oportunidades e novas chances. Deus quer dar isso para nós, para recomeçarmos hoje, amanhã, como novas pessoas, como novas mulheres, novos homens, melhores esposas e maridos, melhores servos. Deus quer dar a você uma nova chance de amanhecer melhor, de no próximo culto nós nos comportarmos melhor, sermos mais excelentes. E tornou dele
um outro vaso. Sabe o que é lindo aqui nesse texto? Que no final fala assim: segundo bem lhe pareceu. Porque o oleiro, quando ele pega o barro, ele põe na roda, escuta isso aqui, ele não enxerga o barro, ele já enxerga o vaso. Ele já enxerga lá na frente do futuro, pastor. Ele já sabe amanhã, ele sabe quem você vai ser, como você será, ele sabe a sua vida lá na frente. Quando o oleiro ele pega a massa, ele põe na roda, ele já olha para ele assim e pensa: esse vaso aqui vai ser assim, dessa altura, com esse formato, com essa cor, com esse diâmetro, com esse tamanho. Ele já enxerga o vaso lá na frente. E é isso que Jesus enxerga em nós. Onde nós não podemos enxergar nosso futuro, temos que ter esperança nele. Temos que ter a nossa esperança nele. Deixa eu te contar aqui o versículo aqui, que está em João 1,42. E levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: é quando André pega o seu irmão Simão e vai levar até Jesus. Quando Jesus encontra com Simão, que se chamaria Pedro, Jesus fala para ele assim, em João 1,42: e levou Jesus, e olhando Jesus a ele, disse: tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Olha só esse versículo. Tu és Simão, eu sei o seu presente. Tu és filho de João, eu sei o seu passado, mas também eu sei o seu futuro. Tu serás Pedro. Porque assim o oleiro, pastor, ele sabe de onde saiu a massa, ele sabe o tempo da massa, ele sabe o vaso que a massa será. Tu és Simão, sei o seu presente, sei o seu agora. Tu és filho de João, filho de Jonas. Eu sei o seu passado, sei quem é seu pai, sua mãe, sua história, seus antecedentes. Mas tu serás Pedro. Eu já vejo o seu futuro, Pedro. Eu vejo você como um vaso de honra. Eu vejo você trabalhado, tratado, cuidado. Eu vejo você modelado. Eu vejo você passado por todo o processo. Eu vejo você como um vaso de honra. O vaso de honra, ele tem que ser cheio. Porque o vaso pode ser bonito. Escuta isso aqui. Estou terminando. O vaso de honra, o vaso, ele pode ser bonito, mas se ele for vazio, fica cheio de bicho, pastor. Pega um vaso bonito na loja, pintado, tinta óleo bonito, desenhado nele flores, desenhado nele borboletas, desenhado nele algumas paisagens, nuvens, lindo por fora. Joga perfume nele, deixa ele vazio e põe no seu terreiro para você ver. Põe no seu quintal. Se não passar poucos dias ou horas, tem bicho dentro dele. Porque vaso pode ser bonito, mas tem que ser cheio. Não adianta ser bonito por fora, tem que ser cheio. E o vaso de honra, ele tem que ser cheio de óleo. Naquela época os vasos eram cheios de 4 coisas: óleo, Espírito Santo, presença de Deus, vinho, tem que ser cheio de água e cheio de perfume. Mas e você, está vazio ou cheio? Qual processo você está? De que você está cheio? Ou qual tipo de vaso você será? O vaso se quebrou, mas ele junta os cacos e deu uma nova oportunidade. Eu quero orar por você e dizer para você que Deus tem uma nova oportunidade. Que você saia daqui não como um vaso bonito, mas um vaso cheio, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Querido, eu quero te orar.